Nação, a situação do Flamengo complicou, hein? O Internacional vai acionar a justiça contra o José Botto. Isso aí, galera. E você vai entender toda essa treta aqui no canal. Mas antes daquela moral, se inscreva, dê seu like, ative o sino da notificação. Vou estar deixando os créditos para o canal do Vaquinha e do Vini Casagrande. O link vai estar na descrição e bora pro vídeo. O Inter está extremamente incomodado com o assédio que o Flamengo, através do senhor José Botto, que é o executivo de futebol do Clube Carioca, para cima do Vitão, certo? E se as informações que o Flamengo está passando, ou melhor, se as informações do repórter Vene Casagrande, jornalista do Rio de Janeiro, elas são verídicas, e o Inter acredita que elas são verídicas realmente, porque até a proposta do Flamengo, com detalhes, o Vene Casagrande tem, o Inter promete denunciar o Flamengo na FIFA por assédio, certo? O José Botto trabalhou com o Vitão no Shakhtar e tem como obsessão a contratação deste jogador. Até aí, não tem nenhum tipo de problema. O que está acontecendo é que o Flamengo, e se a informação do Vene Casagrande estiver correta, e o Inter acredita que a informação está correta, está indo direto fazer pressão no jogador, sem a autorização do Internacional. E essa não é uma prática legal, tá? Eu questionei essa pessoa do Inter que me passou a informação sobre o José Botto e essa ameaça do Inter de ir em um órgão aqui no futebol brasileiro, que seria a CBF, e fazer essa denúncia e depois até na FIFA denunciar este assédio, se o Flamengo estaria fazendo algo de errado, porque apresentar uma proposta ao Internacional não há nenhum tipo de problema. E o Flamengo fez isso. Só que o Inter já respondeu essa proposta dizendo que não aceita. E o que há de ilegal aí é, segundo o Internacional, essa pressão até psicológica que está sendo feita via José Botto, onde até o pai do jogador está sendo envolvido. Porque o Flamengo, segundo a informação do Vene Casagrande, está vindo via empresário. E o pai do jogador aqui para Porto Alegre para conversar com o Inter sobre a proposta já rejeitada. Já rejeitada. Então, essa é a situação de momento, tá? Pelo que eu tenho ouvido, e ontem eu falei com o presidente, hoje falei com uma outra fonte importante de dentro do Internacional, o Flamengo não vai levar o Vitão por esses valores. Mesmo que a pressão seja muito grande para o jogador deixar o Inter. Proposta de 5 anos de contrato, de acordo com informações do Vene Casagrande. Negociação direta com o jogador sem autorização do Internacional. O Inter não vende o Vitão por estes valores. Perguntei também a essa fonte e se o Flamengo quiser apresentar uma nova proposta para o Internacional, não tem problema, pode apresentar a proposta, mas não pode falar com o jogador sem a anuência do Internacional. Acho que o Inter age de forma muito correta, protegendo um ativo do clube e protegendo um jogador que deveria estar completamente focado na disputa do Campeonato Gaúcho. Então, é isso que está acontecendo. Se o Flamengo continuar nessa toada, o Inter vai denunciar o José Botto, que está iniciando a sua trajetória aqui no futebol brasileiro. E começar uma trajetória no futebol brasileiro desta forma, com um carimbo de assédio pra cima de jogador, não é legal. Fiquem muito tranquilos, torcedores do Internacional, que o Inter tá muito seguro em relação ao que está sendo feito. A ameaça a trazer o pai do jogador aqui para Porto Alegre, para pressionar o Vitão, bom, isso é um outro problema, que eu acho até que o Inter vai ter que resolver isso com o jogador. Porque realmente, o jogador que não tá com a cabeça aqui, é difícil de manter. E como eu tô dizendo, eu trago a versão do Inter, mas eu não posso garantir pra vocês que amanhã ou depois o Vitão não vai sair, gente. Essas coisas no futebol, elas são muito rápidas, são muito dinâmicas. Mas se o Flamengo quer levar o Vitão, que faça nos trâmites legais, que faça dentro dos trâmites legais. Se não, tá dado o recado. É isso que vai acontecer com o Flamengo e com este profissional que é o diretor executivo de futebol. Vamos começar falando de Vitão. Pois é, galera. O Internacional, ele não aceitou a proposta do Flamengo. O jogador já deu ok para o Flamengo, um contrato de 5 anos. O empresário do jogador viajou a Porto Alegre para poder conversar com o Internacional sobre essa proposta do Flamengo. Repito,
o que vai acontecer? Ou o Flamengo contrata o jogador, ou o jogador vai conseguir uma boa renovação de contrato no Internacional. Não faz o menor sentido o Internacional recusar e não dar uma valorização ao jogador que vem recebendo proposta. Não foi só do Flamengo, recentemente Betis quase levou o jogador. Então, no fim das contas, eu acho que isso que vai acontecer. Para o Flamengo, sabe o que eles pedem? 10 milhões de euros em dinheiro. O valor da venda do Thiago Maia ainda pagar 4 milhões de euros, já totalizando 14 milhões de euros. E agora eles querem mais um jogador na troca, um jogador que interesse ao Internacional. Que é isso, meu Deus? Estamos falando do Vitão ou do Beckenbauer? Com todo respeito ao Vitão, para mim é um baita jogador, sou a favor, inclusive, da contratação dele, já falei isso aqui. Agora, 14 milhões de euros mais um jogador, não faz o menor sentido o Flamengo fazer isso. O Flamengo mantém a proposta de 10 milhões de euros. 4 milhões a receber do Thiago Maia, mais 6 milhões de euros em dinheiro. E aí o Flamengo mantém essa proposta e está tentando a contratação, conta com o desejo do jogador e o desejo também dos empresários do atleta. Isso tem sido extremamente importante. Mas, Vene, se conseguir o Vitão, deixa de contratar o Danilo, ou se conseguir o Danilo, deixa de contratar o Vitão? Não. Pelo que eu estou entendendo, não. É apuração, inclusive, pessoas me falaram isso. Vene, estamos negociando com os dois, ponto. A ideia é conseguir os dois. E como é que está a situação do Danilo? O Danilo vai rescindir com a Juventus depois do dia 25 de janeiro, que é a data do jogo contra a Napoli. Teve esse acordo entre os representantes do atleta e a Juventus da Itália para ele poder rescindir após esse duelo. Depois desse jogo, ele rescinde e fica livre no mercado. A preferência é o Flamengo? A preferência é o futebol brasileiro. Além do Flamengo, quem está brigando? O Santos. O Flamengo ofereceu 2 anos de contrato, mais um, o Santos ofereceu 2 anos de contrato. O que está pesando na decisão? O projeto. O Flamengo vai disputar a Libertadores, o Flamengo vai disputar a Supermundial, o Flamengo tem Alexandre no elenco, que é um dos melhores amigos do Danilo, o Flamengo tem o Felipe Luiz como treinador, que é um treinador que já jogou com o Danilo, conhece muito o Danilo, então tudo está favorecendo. Inclusive, o Danilo tem um projeto social que é aqui perto do Rio de Janeiro, até isso facilita a vida do Danilo. Então o projeto do Flamengo, obviamente, esse projeto faz com que o Flamengo fique na frente. Mas eu não vou ficar aqui e não vou fazer isso, cravar que o jogador será do Flamengo, porque se amanhã o Santos faz uma proposta melhor, com tempo de contrato maior, e ele aceita o Santos, eu vou ficar a ver navios aqui e o peixe vai levar o jogador. Então, eu prefiro ter calma, mas sim, existe esse acordo para ele rescindir com a Juventus. Sim, o Flamengo está na frente do Santos hoje, nesse momento, dia 22 de janeiro, 4h20 da tarde. Amanhã pode não ser, até porque até anteontem o jogador não tinha tomado a decisão. Está acontecendo tudo de maneira extremamente rápida. Vene, tu acha que o Flamengo vai contratar o Danilo? Não sei. Vene, você acha uma boa contratação? Também não sei. Sabe por quê? Eu não tenho acesso aos valores. Eu só vou ter essa resposta se eu acho uma boa ou não depois dos valores. O que eu tenho certeza é, não será um jogador barato. E por falar em não será um jogador barato, vamos falar de uma possível venda do Flamengo. O CSKA ofereceu 8 milhões de euros por 80% de Lohan. Os valores o Flamengo topou, tá? O Flamengo aceitou essa proposta. O Flamengo não fez um pedido a mais, não. O Flamengo aceitou, desde que seja o pagamento à vista. Ou no máximo em 6 meses. Mas o CSKA ofereceu 8 milhões de euros por 80% de maneira parcelada até 2027. O Flamengo falou, não, esquece. Até porque não tem como o clube russo garantir, dar garantias financeiras, sabe por quê? Hoje, ninguém está dando uma garantia para um clube russo, por conta daquele envolvimento que você já sabe, eu não posso citar a palavra aqui, senão o engajamento do vídeo cai. Mas o clube russo está sem crédito na praça, de uma maneira sucinta para vocês entenderem. Então, nem garantias financeiras o Flamengo pode ter nesse caso. Então, para o Flamengo não faz o menor sentido parcelar em várias parcelas, vender um jogador como esse em várias parcelas e só acabar de receber em 2027. Pelo contrário, o Flamengo precisa do dinheiro agora. O Flamengo precisa de fluxo de caixa. O Flamengo precisa ter dinheiro. Tanto é que a venda do Fabrício Bruno só saiu por aqueles valores porque foi à vista, no pau, no ato da assinatura. Então, o Flamengo está certo, sim, dificultar essa questão do parcelamento para o CSKA. Vene, vai sair negócio? Tudo depende dos empresários agora. Os empresários vão ter que intermediar essa situação e pelo que um deles me disse, sim, eles estão tentando chegar a um acordo, a um meio termo, mas está complicado. 8 milhões de euros à vista, sim, é difícil algum clube dar. Mesmo, poderia ser o Real Madrid, é difícil. Mas o Flamengo exige esse pagamento à vista. A ver se o clube russo vai topar a pedida do Flamengo. Então, nação, vamos falar sério. O Flamengo está de olho no zagueiro Vitão, né? E essa história está dando o que falar. O Inter não está gostando nada dessa movimentação e já avisou que vai recorrer à justiça para proteger seus interesses. E aí, será que esse contrato tem um fundamento ou o Mengão está forçando a barra? A verdade é que no futebol, né, todo mundo quer reforçar o elenco, mas tem que jogar limpo. Essa disputa promete esquentar ainda mais nos bastidores. O que vocês acham? Justiça ou exagero do Inter? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E para finalizar, quero pedir para você que é novo aqui, que se inscreva, dê seu like, compartilhe e comenta, porque é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.